Olá! Eu sou o Anderson Mancera e esse é o Redmi Note 11. Bom, galerinha, eu tô aqui com o Redmi Note 11 da Xiaomi e nesse vídeo nós vamos fazer o nosso tradicional teste de desempenho para ver como o dispositivo se sai com games populares da Play Store, com aplicativos do dia a dia e também qual é a pontuação que ele faz no teste do AnTuTu Benchmark. Aliás, já vamos começar com o teste do AnTuTu, que eu já executei previamente aqui, para a gente conferir qual é a pontuação que o modelo alcançou. Tá aí, Redmi Note 11, lembrando que esse aqui que eu tenho é o modelo com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, e ele pontuou aí, ó, 251.471 pontos. É uma pontuação inferior ao Redmi Note 10 do ano passado, né? Vocês que acompanham aqui o nosso canal e viram no ano passado o nosso teste de desempenho com o Redmi Note 10 na versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, devem se lembrar que o modelo alcançou os 268 mil pontos. Então aqui no Redmi Note 11, né, modelo mais novo e com mais armazenamento, né, aqui a gente tem 128 de armazenamento e lá no modelo que eu testei ano passado a gente tinha 64, aqui a gente testou e deu uma pontuação inferior ao do modelo do ano passado. Eu sei que isso é um pouco surpreendente, mas foi isso que aconteceu. Eu não sei por que isso, né? Lembrando que aqui no Redmi Note 11 nós temos uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, algo que a gente não tinha no modelo do ano passado, né? O Redmi Note 10 tinha apenas 60 Hz de taxa de atualização na tela, então pode ser que isso aí tenha influenciado na pontuação que o modelo alcança. Eu fiz vários testes aqui no Redmi Note 11, né, para conferir, para ver se era isso mesmo, né, se essa era a pontuação máxima que ele alcançava, e não tem jeito, essa aqui foi a melhor pontuação que eu alcancei no modelo. Eu testei, na primeira vez deu 239 mil pontos, depois deu 237 mil pontos, depois eu alcancei aí 240 mil pontos e aí finalmente, né, fazendo alguns ajustes aqui, cheguei aos 251. Então, realmente não dá para chegar nos 268 do ano passado. Isso pode ter a ver, como eu disse, com a taxa de atualização da tela ou também com alguma configuração aqui da memória RAM, já que aqui também a gente tem a RAM variável, né, aquela extensão de memória RAM, que acrescenta mais memória RAM nos 4 GB que a gente tem aqui internamente, né, usando aí a memória de armazenamento, outro recurso que a gente não tinha lá no Redmi Note 10. Então, é isso, né? Eu tentei aqui dar uma explicação, mas no fundo a gente não tem certeza aqui de qual o motivo do modelo mais novo estar pontuando menos do que o modelo anterior, né? Mas tá aí, essa é a pontuação que ele atinge. De qualquer forma, não é uma pontuação ruim para a faixa de preço do aparelho, né? Lembrando que ele tá aí na média dos R$ 1.300 aqui no Brasil. Inclusive, vou deixar links aí na descrição para você que está pensando em comprar pelo melhor preço. Vou deixar links aí com estoque no Brasil, para você não ter que pagar taxa de importação nem nada, com estoque e garantia no Brasil. Então você clica aí na descrição para garantir o seu Redmi Note 11 com precinho bem bacana e também, claro, ajudar aqui o nosso canal. E aí, tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho e também se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom, partindo aqui do AnTuTu Benchmark, né, a gente já viu a pontuação, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no Device Info, né, que traz aí as informações do hardware, para a gente conferir aqui o que a gente tem no Redmi Note 11. Primeiramente, nós temos aqui o chipset Snapdragon 680, que é a versão atualizada do 678 presente no Redmi Note 10 do ano passado. Então aqui a gente tem pequenas melhorias. Em relação ao clock, primeiramente, está aqui, ó, ele atingiu o clock máximo de 2.4 GHz, enquanto a versão anterior atingia o máximo de 2.2 GHz. A GPU mudou também, agora a gente tem a Adreno 610, se não me engano lá no Redmi Note 10 nós tínhamos a Adreno 612, mas no fundo aí é mais ou menos a mesma coisa, né? Não muda em relação aí ao processamento gráfico dos games. Mas nós temos aqui o mais importante, que é o padrão de construção mais atualizado, né? Um processo aí de construção do chip em 6 nanômetros. Isso aqui significa que esse chip é mais eficiente em termos de consumo de energia, ou seja, a expectativa é que aqui no Redmi Note 11 nós tenhamos aí uma bateria com a duração ainda maior do que no Redmi Note 10 do ano passado. Então aqui a gente tem uma visão geral aí do processamento, lembrando que aqui também na memória nós temos o padrão de escrita e leitura UFS, ó, tá aqui, ó.
A memória aí vai ser lida mais rápida, principalmente para você acessar jogos com mais velocidade, né? Acessar aí os seus arquivos, fotos, vídeos, então isso aqui é bem interessante também. Bom, fizemos aqui uma visão geral do hardware e agora nós vamos partir para o que mais interessa aqui nesse vídeo, que é fazer o teste com os aplicativos e com os games, né? Primeiramente, vou mostrar aqui como é que os aplicativos que a gente mais usa no dia a dia se saem com essa tela de taxa de atualização de 90 Hz, então já tem aqui a questão da fluidez, que é muito maior, né, comparada com o do modelo anterior. Olha só, a fluidez é muito bacana, então todas as animações, as transições de telas, rolagens de feed, rolam muito lisinho aqui no Redmi Note 11, que agora tem essa tela aí de 90 Hz, né? Então, essa é uma grande vantagem, na verdade eu acho que é uma das principais vantagens em relação ao modelo anterior, o Redmi Note 10, né, que tinha uma tela padrão, né, a tela de 60 Hz. Então aqui a gente tem uma fluidez aprimorada, olha só como tudo rola bem rapidinho, a gente tem aqui ó, a animação rápida no multitarefa, aciona rapidamente aqui também o Instagram, e aí você vê ó, que mesmo com os vídeos carregando ali automaticamente, a fluidez se mantém, então a gente não tem aquelas engasgadinhas, principalmente quando os vídeos automáticos estão ativos. Então ó, muita fluidez aqui no Redmi Note 11, graças a essa tela de 90 Hz. Vamos abrir aqui mais um aplicativo, Twitter, olha só também, bem rapidinho o carregamento, não só, né, como eu disse, o padrão de escrita e leitura da memória é muito rápido, né, então a gente tem aqui um acesso rápido dos aplicativos, mas também a fluidez da tela graças aos 90 Hz, também garantem uma experiência muito prazerosa aqui nesse modelo da Xiaomi, olha só, muito legal mesmo. Agora a gente vai partir aqui para os games, né? Então você que está pretendendo comprar o Redmi Note 11 para jogar seus títulos favoritos, a gente separou aqui 3 títulos que são muito conhecidos, né? E também muito pesados para fazer esse teste. Começando com Asphalt 9, a gente vê aí que o carregamento é bem ágil. Como eu disse, a gente tem aqui o padrão de leitura de memória aprimorado. E aí olha só como carrega bem rapidinho o jogo. A gente não tem uma demora, né, para o acionamento. Lembrando que esse é um jogo bastante sofisticado, né, com gráficos 3D. A qualidade está no padrão. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, configurações de jogo, som e imagem. Está aqui, ó, qualidade padrão do game. Lembrando que aqui nós temos um smartphone intermediário, né? Então não adianta aqui eu colocar na qualidade máxima que a gente vai ter dificuldades, né? Então o ideal, deixa padrão aqui que o próprio jogo define qual é a melhor configuração para esse dispositivo. Então tá lá, já está configurado aqui no padrão e vamos selecionar uma pista aqui para esse teste. Eu gosto sempre de escolher aqui a pista da Escócia por conta dos efeitos que ela tem, né, para a gente testar aí os limites do dispositivo. Tem muito efeito atmosférico, tem chuva, tem lama, então é legal para a gente ver aí qual é o limite do aparelho. Tá aí carregando. Você vê que a pista também carregou rapidinho, né? Então notem mais uma vez como é importante a questão daquele padrão UFS, né, de leitura de memória. Torna o carregamento dos jogos mais rápido. Claro que isso vai depender do jogo, né? Não é todo jogo que vai carregar assim tão rápido, como por exemplo Genshin Impact, que já a gente vai ver aqui no teste. Ele é um game ainda mais pesado do que o Asphalt, então ele demora um pouquinho mais para carregar. Mas mesmo assim a gente já tem um salto em relação a aparelhos mais básicos. Você vê que a fluidez está bem bacana. A gente pode reparar aqui um serrilhado, então a gente não está com o máximo de definição aqui no jogo. Como vocês viram, a gente está na qualidade padrão, então era de se esperar que a gente teria algum serrilhado aqui no game. Mas a fluidez se mantém, olha só como roda bem o jogo. Vou baixar aqui um pouquinho o volume, porque está bem alto aqui. Lembrando que aqui no Redmi Note 11 nós temos alto-falantes estéreo. E o som é bem alto, né? Como vocês viram, já estava alto aqui, eu tive que baixar um pouquinho. Não são alto-falantes tão bons quanto de um iPhone 12, por exemplo. Falta um pouquinho de grave. Ele não é tão profundo, mas é bem alto e é estéreo de fato, tá? Fiz os testes aqui, ouvi músicas com canais diferentes. E realmente é estéreo, só que ele fica devendo um pouquinho nos graves, tá? Ele se você bota no volume máximo, ele tende a ficar um pouquinho mais estridente. Mas para uso comum no dia a dia, para você ouvir aí
seus jogos, seus podcasts. É, sem dúvida, um conjunto bem interessante. Ó, você vê que a fluidez se mantém, a gente não teve nenhum atraso, não teve nenhum frame drop. A taxa de quadros aí está bem constante. Eu não estou usando aqui a otimização da Xiaomi, tá? A gente tem lá o aplicativo da Xiaomi, o Game Turbo, onde você pode ativar a otimização para jogos. Então eu estou rodando aqui esse jogo sem otimização, mas está funcionando muito bem. E aí fica a seu critério, né? Usar ou não a otimização da Xiaomi lá do Game Turbo. Aí, ó, funcionando direitinho, uma fluidez bacana. Não sei se vocês notaram ali, ó, ainda há pouco, a gente teve uma pequena queda na taxa de quadros, mas nada muito perceptível, nada que vai atrapalhar o seu jogo. Bem pequenininha. Afinal de contas, estamos falando aqui de um aparelho intermediário básico, né? Não um intermediário avançado, daqueles com Snapdragon 778, por exemplo, como o Galaxy M52 5G, que a gente já testou aqui no canal, e tem um desempenho superior a esse carinha aqui. E o preço também, obviamente. Mas, pelo preço aqui do Redmi Note 11, ele entrega uma experiência muito bacana. Muito legal. Pelo menos aqui no Asphalt 9, tá aprovadíssimo aqui o aparelho da Xiaomi. Agora vamos abrir aqui o nosso próximo título desse teste, que é o Sky, que é um jogo com um gráfico bem bonito, bem interessante, né? Toda aquela atmosfera poética, né? Com gráficos 3D aí mais soturnos, né? Aquelas texturas. Então é bem legal a gente testar aqui o Redmi Note 11 com esse título. Aliás, esse título aqui foi um pedido de um dos inscritos aqui no canal, que no ano passado me pediu para eu testar o Redmi Note 10 com Sky. Eu acabei esquecendo, não testei, mas está aqui. Esse ano eu vou cumprir minha promessa e vou rodar aqui o Sky no Redmi Note 11. Eu já tinha jogado aqui um pouquinho nesse título, então avancei um pouquinho aqui no cenário, já estou aqui numa parte um pouquinho mais avançada do jogo. Então a gente já confere aqui rapidamente como é que ele vai se sair aqui na reprodução do game. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume. Esse jogo tem a música e os efeitos um pouquinho mais baixos, né, do que lá do Asphalt, então a gente precisa subir um pouquinho. Mas olha só, a experiência aqui é o seguinte: a resolução é um pouco mais baixa, tá? A gente não encontra uma definição tão alta, então esse jogo aqui não tem pré-configuração, a gente não consegue ajustar ali a configuração do jogo, né, de acordo com a potência do aparelho, então ele automaticamente já configura aí de acordo com o hardware do dispositivo. E aí o que ele configurou aqui? Ele botou a resolução mais baixa, então a gente não está com uma definição incrível, né, os objetos não estão aí perfeitamente definidos, mas estão ok, né, estão bem aceitáveis, a gente consegue ver ali o personagem muito bem. E aí dentro desse limite de resolução, né, que a gente consegue ver alguns serrilhadinhos, ó, se a gente olhar detalhes ali, ó, da nuvem, da montanha, da rocha, a gente consegue ver alguns serrilhadinhos. Então percebe-se que a resolução está um pouco mais baixa, mas a fluidez está bacana. Eu acredito que a gente está aqui rodando a 24 FPS, entre 24 e 30 FPS, então a gente não está aqui a 60 FPS, mas é uma taxa de quadros bem aceitável para você jogar esse game, que é um game mais introspectivo, mais lento, então não há problema nenhum da gente ter essa taxa de quadros aqui, ó. Tudo funcionando bem, a gente tem aqui, ó, vou até pular aqui, ó, dar uns saltos com o personagem para vocês verem, ó, que a animação roda bem, a gente não tem travamentos. Então, o Redmi Note 11 consegue sim rodar Sky numa boa. Claro, não com a melhor qualidade, mas numa boa, funcionando perfeitamente. Vou até entrar lá na água, dar um tibum aqui, ó. Vocês veem aí que o jogo está rodando muito bem. Vamos voltar. Pronto. Tá aí. Recomendo que vocês joguem esse título aqui, é muito bacana mesmo.
Não lembro mais, já tem um tempinho que eu alcancei aqui essa ilha, não lembro mais como é que eu cheguei aqui, nem para onde eu tenho que ir. Depois eu vou retornar aqui, né, no jogo para entender melhor aqui quais são as missões. Mas eu recomendo que vocês experimentem esse título, que é bem legal. E agora a gente vai para o último título do nosso teste aqui, que é o Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados que a gente tem na Play Store atualmente. Prontinho, já retornei aqui com o Genshin Impact carregado e vamos lá para o gameplay para conferir como o dispositivo se sai executando aqui este título, que, como eu disse, é um dos mais pesados da Play Store, né? Um jogo com gráficos bastante sofisticados. Estou aqui com o personagem Xinkyu, que é um personagem mais ágil, então é legal para a gente testar aqui como fica a taxa de quadros. Vocês veem que, no geral, o dispositivo se sai bem. Obviamente, eu não estou com a qualidade mais alta aqui. Eu configurei para qualidade baixa. E a taxa de quadros está a 30 FPS. Vou trocar aqui para o Razer, para dar um choque aqui nesse cara. Prontinho. Vocês viram que o Redmi Note 11 executa bem o jogo. Como eu disse, a gente está aqui, ó, na qualidade baixa. Então a gente não tem todos os efeitos aqui ativados, né? Não tem aquele motion blur, não tem fog, não tem uma porção de efeitos aqui que deixariam o jogo bem mais bonito, né? Bem mais interessante, porém o jogo está com um visual bacana, bem aceitável, bem satisfatório e o desempenho está estável, ó. Vocês estão vendo aí, ó. A gente está aqui na qualidade básica, né, com tudo no baixo, ó, muito baixo aqui a renderização, qualidade de sombras, efeitos visuais, tudo no baixo, e o FPS a 30, tá aqui, ó. Então, nessa configuração aqui a gente consegue rodar bem o Genshin Impact aqui no Redmi Note 11. E aí vamos pegar aqui mais uma batalha, né? Vou selecionar aqui algum lugar no mapa para a gente entrar aqui numa batalha. Ah, tá aqui bem pertinho de mim, ó. Nessa região aqui, onde tem essa bolinha azul, vocês estão vendo ali em cima no mapa, a gente consegue entrar ali numa batalha. Deixa eu ver para qual direção. Tem que subir aqui. Então, vamos subir até a gente alcançar nosso objetivo. Tá lá, ó. Aquela bolotona azul é onde a gente começa um desafio. E aí a gente consegue ver aqui como fica o gameplay com essa configuração que vocês acabaram de ver. Estou aqui com o Razer, que é um personagem mais lento. Vou trocar aqui para o Xinkyu, que é mais rápido. E aí, olha só, a taxa de quadros está bem constante. Bem satisfatória. A gente não tem nenhum engasgo mais forte, nenhum atraso. Pode ser que em momentos mais críticos do jogo você encontre aí pequenas engasgadinhas, que é natural. Mesmo em dispositivos um pouco mais poderosos que esse aqui, você pode enfrentar esses momentos, já que estamos falando aqui de um jogo muito pesado. Mas tá lá, ó, bastante satisfatória aí a renderização do Redmi Note 11, né, e sua GPU Adreno. A gente consegue um gameplay bem interessante aqui nesse dispositivo, sem nenhum travamento, sem nenhum atraso, uma taxa de quadros bem interessante. E aqui é importante nesse jogo, né, quando a gente troca o tempo todo aqui os personagens. Ó, troquei aqui para o Kaeya. Vocês viram que deu uma pequena atrasadinha, normal, né? Quando a gente troca aqui os personagens é natural que a gente tenha pequenas engasgadinhas num dispositivo dessa categoria. Mas vejam como isso não atrapalha em nada aqui o meu gameplay. Dá para jogar numa boa. Claro, não dá para você exigir aqui que você vá conseguir um desempenho bacana e faça uma captura de tela aqui ao mesmo tempo, né? Que você grave o seu gameplay. Provavelmente vai ficar bem ruim a experiência, né? Você vai ter um gameplay bem prejudicado aí se você estiver gravando o seu gameplay aqui com gravador de tela nativo do Redmi Note 11. Então não dá para fazer milagre aqui, não dá para fazer coisas incríveis, mas
dá para você jogar o seu Genshin Impact de uma forma bem satisfatória. Então tá aí. Esse foi o nosso teste de desempenho com alguns títulos aí bem famosos, né, de jogos aí que a galera curte no celular. O Redmi Note 11 se saiu muito bem nesse teste, executou bem todos os jogos, claro, dentro dos seus limites. Então, o aparelho está aprovado aí para você que busca um celular com desempenho ok para jogos. Esse foi o meu teste de desempenho, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos e não deixe, é claro, de se inscrever no canal para estar sempre acompanhando as nossas novidades. Obrigado para você que assistiu e até a próxima. Tchau, tchau!